Dom Casmurro Machado de Assis. O pai dele estava numa antiga fazenda, em Itaguaí, e o Bentinho, Dom Casmurro, onde acabava de nascer, quando seu pai estava mal de saúde, e na obra do acaso apareceu um médico homeopata, chamado José Dias, e o curou, e não quis receber remuneração. E então o pai de Bentinho propôs que José Dias ficasse ali, vivendo com eles, com um pequeno ordenado, que ele foi embora, mas dizendo que voltava, dali a alguns meses. Voltou em 2 semanas, e o aceitou viver na casa, tendo a serventia de médico da casa. O pai dele foi eleito deputado, e foram para o Rio de Janeiro, com a família. José Dias veio também, tendo seu quarto no fundo da chácara. Seu pai voltou a ficar doente, com uma febre alta. Nisso, José Dias confessou-se que não era médico, mas a medicina homeopata o agradava, e era uma ciência em crescimento. Seu pai logo depois acabou morrendo. Mesmo assim, a mãe de Bentinho pediu para José Dias que ficasse. Daí, conta a história, que depois de perder seu primeiro filho, Dona Glória fez uma promessa, que, se o nascesse um filho, ela faria um padre, em agradecimento a Deus. Capitu, que era sua vizinha, e Bentinho, ainda novos, brincavam de fazer missa, dividindo a hóstia. Ele começou a gostar de Capitu, sem ela saber. Ele descobriu que ela também gostava dele, quando leu no muro o nome, Bento e Capitolina, rabiscados com um prego. Bentinho, por várias razões, prometia que ia rezar 1000 Padre Nossos e 1000 Ave-Marias, como promessa. E os desejos se realizavam, e as promessas se acumulavam, não cumprindo nenhuma. Ele faz tudo o que a mãe. Até cochoeiro de ônibus ele seria, menos padre. Mesmo sendo uma carreira bonita, não era para ele essa sua vocação. Bentinho começou a se encontrar nas escondidas com Capitu, correndo até o perigo de serem vistos juntos se beijando. Bentinho tentou junto com Capitu várias ideias mirabolantes para fugir do seminário, até pedir ao imperador para falar para a mãe dele esquecer da ideia, mas nunca deu certo. Falou com José Dias para convencer sua mãe. De poucos em poucos, isso alegrou José Dias, que viajaria com Bentinho para a Europa, para estudar nas melhores escolas do mundo. Mas foi tudo em vão. Ele estava indo para o seminário. Bentinho conheceu Escobar, um amigo que encontrou no seminário, e era o único que ele podia contar seus segredos, fora Capitu, que estava apaixonada por ele, mas estava longe. O livro pula a época que não houve nada de importante e vai para logo depois, quando houve o casamento de Bentinho, Capitu e Escobar e Sancho. O tempo passou, todos relativamente felizes. Bentinho se formou em direito e Escobar estava no ramo do comércio. Tempo depois, Escobar teve uma filha que se chamou de Capitu. Depois de muitas tentativas falhadas, Capitu e Bentinho não conseguiram ter um filho. Capitu até chamou Escobar para acertar as contas, para que se logo tivesse um filho já teriam tudo pronto. Meses depois, conseguiram finalmente ter um filho, que respectivamente o chamaram de Ezequiel, que era o primeiro nome de Escobar, como se fosse uma homenagem trocada. Depois disso, com laço de união das famílias, até planejavam uma viagem para a Europa, com as 2 famílias. Mas, no dia seguinte, em uma tragédia amanhã, Bentinho sentou-se na sala para estudar os processos que usaria no seu trabalho. Notou a fotografia de Escobar, que tinha em casa, e notou uma estranha semelhança entre Escobar e seu filho, mas foi interrompido quando um escravo bateu na porta e que deu a notícia que Escobar teria morrido afogado na praia. Assim, Bentinho esqueceu sua desconfiança e foi ver o corpo na praia.
Logo ocorreu o enterro. Bentinho fez até um discurso sobre o morto, tão bom que queria publicá-lo. Mas sua dúvida continuava sobre a semelhança entre o falecido e seu filho. O tempo passou e sua desconfiança foi aumentando. Depois de fazer alguns cálculos de tempo, teve quase certeza daqueles encontros de Escobar e Capitu, quando eles tinham que fazer aquelas contas. E também porque as semelhanças também estavam aumentando. O sentimento de traição era horrível, e Bentinho até tentou se suicidar, mas notou que apesar de Ezequiel poderia ser um filho bastardo, lembrou que havia ainda um sentimento amoroso entre pai e filho. Isso fez Bentinho esquecer da tentativa de suicídio e partir para uma separação amigável com Capitu. Viajou com sua família para a Suíça, voltando depois, deixando-os lá para que o filho tivesse boa educação. Assim, depois de um bom tempo, Capitu lá morreu, e Ezequiel voltou para contar as novidades para o pai. Assim, Ezequiel voltou, já grande e formado em arqueologia, agora idêntico a Escobar. Contou que sua mãe foi enterrada na Suíça e que ele já estava de partida para o Oriente Médio para fazer o estudo sobre as pirâmides. Algum tempo depois, recebeu a notícia que Ezequiel morrera lá de febre tifoide e foi enterrado em terreno sagrado. Acabando aí, o autor enfatiza a ideia que o seu conto não passou de uma história de subúrbio, coisas que aconteciam todo dia, que faz parte de todo o cotidiano da humanidade.